Meus amigos, se preparem porque o vídeo de hoje provavelmente vai explodir a cabeça de vocês. Nos últimos dias, a internet enlouqueceu mais uma vez com o caso da Mariana Ferrer porque saiu uma notícia lá no The Intercept falando que o réu do caso, o suspeito, o acusado, havia sido absolvido por estupro culposo ou qualquer coisa do tipo. Quando eu vi isso, num primeiro momento eu fiquei bastante confuso porque eu já tinha estudado o caso, eu já fiz um vídeo sobre o caso. Se você ainda não viu, é muito importante que você veja porque lá eu vou explicar muito melhor do que aqui. Eu não vou retomar nesse vídeo todos os detalhes, então se você quiser saber melhor o que de fato aconteceu, assista o vídeo que está aí no card. É um vídeo bem longo, mas que traz praticamente todas as informações disponíveis sobre o caso na internet. E também recomendo que você leia aquela thread no Twitter da Damares que traz umas informações a mais. Mas então, depois que eu fiz meu vídeo, eu acabei tendo acesso aos autos do processo. Eles estão sob segredo de justiça, mas eu acho que se você pesquisar bem aí na internet você consegue encontrar. E talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha até sido quebrado o segredo de justiça, enfim. O fato é que eu tinha visto a sentença, eu tinha estudado o caso e eu não tinha visto absolutamente nada sobre esse tal estupro culposo que apareceu na matéria do Intercept. Então, eu deduzi que a Mariana talvez tivesse recorrido e isso tivesse acontecido em uma nova sentença, mas não foi nada disso. É basicamente uma matéria requentada e absurdamente tendenciosa e manipuladora. O país inteiro enlouqueceu por causa dessa matéria e várias pessoas super influentes começaram a se manifestar falando não existe estupro culposo, que absurdo, o que foi isso? Inventaram isso só para livrar o cara? Inventaram um negócio que nem existe na lei? Mas o que está acontecendo com esse país? Olha só essa justiça! Porque, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas só lê as manchetes ou só aceita o conteúdo que está sendo jogado na cara delas sem questionar muito, porque isso também é dito no vídeo, no pequeno vídeo do Intercept. Mas a verdade é que realmente não existe estupro culposo. Tipo, literalmente, não existe, nunca existiu. E você não precisa acreditar em mim, pode acreditar no próprio Intercept, que depois de ver tudo que a matéria deles causou, precisou fazer uma retratação. Então, no momento, se você entrar na matéria deles, lá no finalzinho vai ter essa nota aqui. A expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Bom, eu vou começar a explicar isso aqui usando um ditado, que é mais ou menos assim. Se eu escrevo um texto, sei lá, um livro, qualquer coisa, mostro para outra pessoa e ela não entende, provavelmente um de nós dois é burro. Se eu pego esse mesmo texto e mostro para várias pessoas, mas só aquela lá não entendeu, provavelmente ela é burra, então. Agora, se eu pego esse texto, mostro para várias pessoas e nenhuma entende, quem será que é o burro da história? Mas nesse caso, honestamente, eu não acho que foi uma questão de burrice. Eu acho que essa matéria, na verdade, é um ótimo exemplo de como funciona o nosso jornalismo atualmente. Porque não é jornalismo, é militância, não é feito para informar, não é feito para levar a verdade até o público. É feito para manipular, para enganar, para controlar massas, multidões. É absurdo chamar isso que o Intercept fez de jornalismo. Antes de prosseguir, acho que é bom eu falar brevemente logo, para quem não vai aguentar ver o vídeo até o final, que eu vou comentar os excessos do advogado e o papelão que ele teve naquela audiência, só que isso vai ficar um pouco mais para frente. Então, se você quer ouvir sobre isso, tenha um pouco de paciência. Mas primeiro a gente precisa entender essa questão do estupro culposo. De onde isso saiu, por que isso foi feito e qual é a verdade. Bom, o Intercept disse que foi só um artifício usual ao jornalismo para explicar o caso para o público leigo, mas ficou mais do que claro o tanto de desinformação que esse mero artifício acabou gerando no país. E me desculpa, mas precisa ser muito ingênuo para não perceber que essa confusão foi totalmente proposital. Olha o título da matéria: Caso Mariana Ferrer e o inédito estupro culposo. O que você entende por esse título? Que a justiça usou uma sentença inédita, não é? De estupro culposo. E essa é só a chamada. Se você entra na matéria, o título é Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando jovem. Bom, se já tinha ficado sugestivo bastante na chamada, no título fica ainda mais, né? E se você continua lendo o texto, fora as citações disso que aparecem lá no meio, ainda tem mais um título ou um subtítulo, sei lá, falando como estupro de vulnerável virou estupro culposo. E adivinha se a explicação do Intercept está correta, ou se ela é, sei lá, bem parcial. O que você acha? Só que a maior parte das pessoas, acredito eu, nem chegou a ler todo o texto, por mais tendencioso que ele fosse. Muita gente já se deixou levar
pelo vídeo e saiu comentando sobre o absurdo que era esse caso. Vamos dar uma olhada como o vídeo do Intercept nos apresenta essa informação. Para o Ministério Público, Aranha cometeu estupro culposo, pois não teria tido a intenção de estuprar. Essa tese não tem qualquer precedente na justiça brasileira. Fala pra mim, tem como alguém se deparar com essas informações do Intercept e não entender justamente o que todo mundo entendeu? Não foi só uma ferramenta para ajudar o público leigo a entender o caso. Não, porque fez exatamente o contrário, fez todo mundo compartilhar uma mentira sobre o caso, uma desinformação, compartilhar algo que não aconteceu. Isso que o Intercept fez foi uma das maiores propagações de fake news do país. Isso que o Intercept fez não foi só tendencioso, não foi só desonesto, não foi só manipulação do público. Eles espalharam uma fake news mesmo. Não adianta dizer, mas a gente nunca disse que as palavras estavam na sentença, quando você várias vezes reafirma isso de forma implícita, levando todo o público a entender que é assim. E não são só as palavras. Se a gente pegar a própria imagem destacada ali pelo Intercept, você vê como eles foram desonestos. Porque para as raras pessoas que ainda decidiram ler o que estava na tela ao invés de simplesmente escutar, o Intercept destacou uma frase que fala: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Aí você lê só isso, vê só os trechos destacados na tela, porque deve ser só o que importa, né? E ainda uma narração te falando que a sentença decretou estupro culposo, e você acha, não, foi isso mesmo então. Só que o Intercept, acreditem, não por um acaso, deixou de fora o final da frase, que é muito importante, que basicamente muda tudo. A frase completa é: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O que significa? Que se não for previsto em lei, então não é crime culposo. Estupro culposo está previsto em lei? Não está. Então não é estupro culposo. A peça está falando exatamente isso, que como não tem a categoria culposa para um crime de estupro, não pode ser estupro culposo. Então é literalmente o contrário do que eles estavam dizendo. E outra, isso aqui não é a sentença. Dá uma olhada na página completa. Essa aqui é a peça do Ministério Público fazendo a análise do caso e está justamente dizendo ali, ó, no tópico 4, que é a análise jurídica do caso, não a sentença. Então, na verdade, o que é esse trecho aí que o Intercept destacou para falar que a sentença foi de estupro culposo? É basicamente uma análise do Código Penal. É uma explicação de como o Código Penal funciona para esse tipo de crime. Você pode ver ali, ó, a primeira espécie do erro está prevista no caput do artigo 20 do Código Penal. E aí vem a frase que a gente estava vendo até agora. Se tá muito difícil para você entender, porque esse juridiquês todo aí é muito complicado, você tá meio perdido, eu vou tentar explicar melhor. O crime doloso é aquele cometido com a intenção de cometer. O homicídio doloso é o homicídio cometido com a intenção de matar. O homicídio culposo é aquele onde você matou sem querer. Foi um acidente, uma fatalidade, enfim, você não teve a intenção. Só que isso não se aplica para qualquer crime. Por exemplo, assalto e furto. Você não pode assaltar alguém sem querer e nem furtar alguém sem querer. E o exemplo do furto é até melhor pra gente fazer esse paralelo com o estupro, por quê? O fato de não ser crime não significa que você não pode realmente furtar alguém sem querer. Pode, isso acontece. Por exemplo, você vai numa loja, sei lá, você vai em algum lugar que você precisa assinar alguma coisa, aí a pessoa te dá a caneta pra assinar, você esquece disso e acaba levando a caneta embora. Você furtou aquela caneta, só que foi sem querer. Ou de repente, sei lá, você tá com alguém, vocês têm duas coisas muito parecidas ou até mesmo iguais e você acaba levando o objeto da pessoa achando que era o teu. Você furtou sem querer. Mas se por um acaso isso for para a justiça e você provar que foi sem querer, você não vai ser punido por furto culposo, porque isso não existe. O lance com o estupro é mais ou menos esse. Eu sei que todo mundo enlouqueceu na internet falando: ai, como assim? Ah, eu te estuprei sem querer, opa, foi mal, eu caí aqui em cima de você sem roupa e foi sem querer. Óbvio que não é isso. Como o caso da Mariana Ferrer estava sendo julgado como estupro de vulnerável, uma questão crucial para que você possa culpar o réu é determinar que ele tinha capacidade de identificar que a vítima era vulnerável. O estupro de vulnerável se aplica a quem não tem a capacidade de consentir. Pela nossa lei, menores de 14 anos, ou então alguém que foi drogado, dopada ou que está totalmente alcoolizado. Agora, você acha que seria certo prender um réu porque ele teve relações com uma menor de 14 anos, porém sem saber que ela tinha aquela idade? Por exemplo, um moleque de 18 anos acabou se relacionando com uma menina de 14 mesmo porque ela falou pra ele que tinha 18.
ou 17, sei lá, que ela era mais velha, que ela já tinha passado dessa idade permitida aí pela lei. Não é esperado que o cara peça para ver a identidade dela para confirmar. Então ele pode ter sido induzido a acreditar que ela tinha mais idade do que ela realmente tinha, até porque não é fácil de você determinar isso com muita precisão apenas no olho. Nesse caso, o réu seria absolvido porque ele não tinha como saber que a acusadora, a vítima, sei lá, era menor de 14 anos. Ele só poderia ser punido se houvesse dolo, ou seja, se ele tivesse a intenção de ter se relacionado com uma menor de idade, ciente de que aquela era a situação. Até porque o crime culposo ainda é um crime. Naquele próprio texto que a gente leu antes, que foi destacado pelo Intercept, fala que permite a punição por crime culposo. Então, se realmente a sentença tivesse sido por estupro culposo, o cara estaria sendo punido por estupro culposo e não absolvido por estupro culposo. Bom, eu dei esse exemplo com as menores de idade, que até está presente ali na peça do Ministério Público, mas isso não se aplica ao caso da Mariana, porque ela não é menor de idade. Então, qual é a situação? Bom, vamos ver a parte da peça que realmente fala sobre esse caso, né? A parte 5, que é a conclusão. O Ministério Público combate de forma rigorosa a violência e abuso, tanto é que ofereceu a presente denúncia, enfim, isso é claro, né? Todavia, não sendo possível a comprovação da prática de crime por parte do acusado, cabe ao Ministério Público requerer um encaminhamento tecnicamente adequado para aquilo que consta no processo. Neste caso, em conclusão, tem-se por comprovada a relação sexual mediante conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Ok, como isso foi comprovado? Através daquele exame de DNA, confirmando que o sêmen encontrado na calcinha da Mariana era do réu, e também através do exame de corpo de delito que identificou a ruptura himenal, ou seja, houve penetração, tem sêmen do cara na calcinha da mulher, eles confirmaram que os dois tiveram relações sexuais. Isso prova que foi estupro? Não. Isso prova que os dois tiveram relações sexuais. E, inclusive, o exame de corpo de delito não encontrou sinais de resistência da Mariana, só ruptura himenal, o que significa que não houve luta, não foi um ato sexual forçado, justamente por isso o processo caminhou na direção de estupro de vulnerável. Por isso e porque a Mariana falou que tinha sido drogada, porque isso explicaria, né, o fato dela não resistir. Então, se ficou comprovado que o sexo não foi forçado e que as provas são condizentes com uma relação consensual, a investigação caminhou na direção de provar que de fato Mariana estava vulnerável. Então, prosseguindo ali com o texto, todavia, é duvidosa a situação de vulnerabilidade da vítima. E eu vou explicar também, né? Por que é duvidosa a situação de vulnerabilidade da Mariana? Primeiro ponto, porque ela fez o exame toxicológico e deu negativo para todo tipo de droga. Não constava nem álcool no exame. Algumas pessoas falaram que isso prova que o exame foi adulterado porque ela bebeu, estava na comanda dela que ela bebeu uma dose de gin, mas não, o exame ele foi feito menos de 24 horas depois, ou seja, detectaria qualquer droga no organismo dela, mas foi feito mais de 12 horas depois que a Mariana havia consumido o gin, ou seja, tempo suficiente para o álcool sair completamente do organismo, principalmente numa dose tão pequena quanto a que ela ingeriu. Então, se ela não foi drogada, seria possível que ela estivesse vulnerável porque estava alcoolizada? Ou você pode se perguntar se ela estava mesmo drogada, mas era uma droga que não aparecia no sistema, ou que, vai lá, né, o exame foi adulterado. Bom, nesse ponto entram as imagens do dia lá do Beach Club, que mostram a Mariana agindo normalmente, andando normalmente. Ela estava com um salto bem alto e mesmo assim ela desceu a escada íngreme sozinha, supostamente após ter sido drogada, 6 minutos depois, né, de tudo isso ter acontecido. Ela também percorre uma distância de, sei lá, 800 metros e vai para uma outra festa, passa por segurança, anda por terrenos irregulares, caminha enquanto usa o celular. Tem até vídeo dela dançando que saiu aí depois, aparece ela dançando um pouquinho no canto enquanto mexe no celular. Enfim, pelas imagens é absolutamente impossível dizer que a Mariana estava drogada, muito alcoolizada, em situação de vulnerabilidade. E ainda tem os depoimentos, onde praticamente todos disseram que a Mariana parecia normal. No máximo ela estava um pouco mais alegrinha, um pouco mais feliz. E ainda tem os áudios de WhatsApp, são um pouco difíceis de avaliar porque a voz dela tá meio embargada, assim, ela parece um pouco triste, mas fica aquela dúvida, será que ela tá com uma voz de tristeza ou ela tá com uma voz de bêbada? De qualquer forma, não parece tão alcoolizada assim, ao ponto de ser totalmente vulnerável. E aí, prosseguindo ali com o texto mais uma vez, nessa dúvida, já incidiria o princípio do indúbio pro réu, aplicável em todas as hipóteses como a presente. No mesmo sentido, não restou comprovada a consciência do acusado acerca de tal incapacidade
tendo-se juridicamente por não comprovado o dolo do acusado no tocante a tal estado psíquico alegado pela ofendida após os fatos. Pelo que consta no processo, não restou comprovado que o acusado tinha conhecimento da suposta incapacidade da vítima. Diante do quadro apresentado, tem-se que a instrução criminal não indicou a presença de dolo na conduta do acusado, não restando configurado o fato típico e antijurídico a ele imputado, qual seja o delito de estupro de vulnerável. O que significa que ele foi absolvido, não que ele cometeu estupro culposo. Porque, como fica bem claro nesse texto, a dúvida não era só se o réu tinha capacidade de perceber que a Mariana estava vulnerável, mas a própria vulnerabilidade da Mariana também é uma dúvida. Então, se não tem nada que prove que ela realmente estava vulnerável, muito menos você pode dizer que o réu tinha como saber que ela estava vulnerável. Ou seja, é perfeitamente plausível que ele achasse que tudo estava sendo consentido, porque ela pareceu consentir com tudo. Parecia estar normal, não só para ele, mas para praticamente todas as pessoas que prestaram depoimentos, e nas próprias imagens a gente também vê, parece que ela está normal. No máximo, se você for muito criterioso, talvez você diga, ela parece um pouco tontinha. E aí que entra a questão do crime culposo. Como não existe crime culposo, você não pode condenar o cara por estupro culposo. Então ele foi liberado, porque faltaram provas para determinar que foi estupro. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no outro vídeo da análise. Talvez você simplesmente não sabia de nada disso que eu tô te falando agora, porque simplesmente quase todas as matérias sobre o caso foram bem parciais e tendenciosas, como a do Intercept, mostrando só o lado da Mariana e omitindo todas essas informações de que o toxicológico deu negativo, de que o corpo de delito disse que não houve resistência, de que as imagens mostravam que ela parecia estar bem, que as testemunhas no geral disseram que ela também parecia estar bem, e considerando até que o cara que teve relação sexual com ela também estava levemente alcoolizado, o que diminui ainda mais a capacidade dele de identificar se a Mariana estava ou não vulnerável. Então, você acha certo prender um cara quando ele tem o corpo de delito ao seu favor, o toxicológico ao seu favor, as testemunhas ao seu favor e imagens das câmeras do local a seu favor? Se mesmo com tudo isso o cara ainda vai preso, quando é que um cara que for acusado de estupro vai poder ser liberado? Que tipo de prova a mais ele precisa do lado dele para ele não ser preso? Você acha que fazer justiça é prender todo mundo que parecer minimamente suspeito porque houve uma acusação contra ele? Enfim, como vocês viram aqui, a peça do MP não fala nada de estupro de vulnerável. Essa foi uma interpretação forçada, tendenciosa e desonesta utilizada na matéria do Intercept, e não só na peça. No processo também não consta essa definição. Essa é uma imagem que estava rolando aí pela internet, por isso que eu estou divulgando ela aqui com vocês, onde alguém pega o processo todo e coloca ali na parte de busca a palavra culposo e não encontra nenhum resultado. Como eu tive acesso ao processo, eu posso confirmar para vocês que essa imagem é real. Realmente essa palavra não está presente no processo. Mas eu vou agora dar nome aos bois. Eu vou falar para vocês quem foi que criou essa fake news. Não foi simplesmente o Intercept. A pessoa por trás disso tem um nome. No vídeo anterior que eu fiz sobre a Mariana, eu já tinha usado a fonte do ND+, que é um site com ideologia também bastante clara, que tinha o seguinte título: Caso Mariana Ferrer, conheça os detalhes do processo que absolveu o empresário. E aí no subtítulo dizia: ND+, teve acesso às alegações finais do Ministério Público que foram cruciais para a sentença em favor do empresário acusado de estupro pela modelo Mariana Ferrer. Promotor fala em estupro culposo. Ou seja, aqui já tinha esse termo, insinuando que ele havia sido usado por um promotor, mas ali entre aspas, né? Porque é só um artifício. Tá colocando palavras na boca do promotor, mas de forma artificial, é só para exemplificar, para facilitar para vocês, burros que não entendem. Mas o mais interessante, quem foi que escreveu essa matéria do ND+? Shirley Alves, de Florianópolis. Caramba, eu acho que eu já vi esse nome. Quem foi que escreveu a matéria do Intercept? Shirley Alves. Ah, é por isso que o termo está presente nas duas matérias. Então, eu estou dando aqui para vocês o nome de quem criou o estupro culposo. Aí toda essa galera que estupro culposo não existe, vai falar para Shirley. Foi ela que inventou, foi ela que tirou da cabeça dela essa interpretação e colocou em duas matérias que repertiram muito sobre o caso, de uma forma totalmente tendenciosa e parcial, para fazer as pessoas acreditarem nesse absurdo que de fato nunca existiu. A única dúvida aqui é se a Shirley é totalmente ignorante nessas questões jurídicas e por isso ela teve essa interpretação que só ela entendeu dessa forma e acabou fazendo todas as outras pessoas também comprarem a interpretação dela, ou se ela realmente é desonesta e percebeu que essa palavra iria causar toda essa comoção, iria fazer as pessoas ficarem malucas
e usou isso como um clickbait, como uma fake news mesmo, para desinformar o público. E como eu não quero deixar você só com a minha palavra, eu também vou trazer aqui a leitura do caso, feita por um mestre em direito penal, o professor Alexandre Zamboni, que disse o seguinte: quanto ao tão noticiado estupro culposo, em primeiro lugar, saibamos que estupro é um crime exclusivamente doloso, ou seja, só existe o crime quando há intenção de estupro. No caso do estupro de vulnerável, relação sexual dissentida por ausência de discernimento da vítima, por parte do acusado. A intenção, no processo penal, se afere de acordo com as provas produzidas nos autos, depoimento da vítima, oitiva de testemunhas, exame de corpo de delito, acariações, provas documentais, câmeras de vídeo, interrogatório do acusado, etc. Pelo que eu li da imprensa, já que não tive acesso à sentença, considerando que processos que apuram crimes sexuais correm em segredo de justiça, mas mesmo assim eu procurei no Google, me parece que a tese da defesa foi de erro de tipo essencial, ou seja, foi no sentido de que houve relação sexual, mas que houve erro quanto ao consentimento, ou seja, em suma, a defesa, a acusação e o juiz entenderam que o acusado transou com a vítima acreditando que ela consentia. E para vocês que não entendem a importância da presunção de inocência e de manter o estupro como um crime essencialmente doloso, eu vou dar um exemplo prático que pode acontecer com qualquer um. Você vai lá numa festa, você fica com a menina, você transa com ela, tudo certo, tudo normal, parece que foi consentido o tempo inteiro, mas no dia seguinte ela abre uma queixa contra você e fala que foi estuprada. Como você pode ter estuprado ela se em nenhum momento ela demonstrou que não estava consentindo? Mais do que isso, se ela demonstrou que consentia, se dentro do quarto ela sozinha tirou a roupa, ela deitou na cama, ela não disse que não queria em hora nenhuma, nem mesmo aquilo que as militantes falam, se mesmo no meio do ato ela disser que não, já é estupro. Bom, se a palavra da acusadora for determinante nesse tipo de caso, não importa se o corpo de delito mostrou que não teve resistência, que ela não estava incapacitada por drogas ou por álcool, não importa nada disso. Você é culpado simplesmente porque ela disse mais tarde que não consentiu? Como um homem faz para sair disso? Como um homem faz para sair de uma falsa acusação? Que, bom, elas acontecem. Por isso a gente precisa da presunção de inocência, por isso o crime de estupro precisa de dolo e por isso que a gente defende, aquele jargão, aquele ditado jurídico que diz que é melhor soltar 10 culpados do que prender um inocente. É óbvio que é revoltante pensar que um criminoso pode acabar saindo impune por causa de tudo isso, saber que a vítima não vai ter nem o conforto de saber que a pessoa que cometeu o crime vai ser punido, mas também deveria ser revoltante a ideia de colocar uma pessoa inocente atrás das grades por vários e vários anos comendo pão que o diabo amassou lá dentro, ainda mais em crimes hediondos que vocês sabem como as pessoas são tratadas na cadeia quando são presas por causa desse tipo de crime. Então, não dá pra prender alguém sem provas. Não dá. É inaceitável, é inadmissível. E você que tá até agora defendendo com todas as forças a prisão desse cara, desse estuprador, você tá defendendo a prisão de alguém sem provas de que essa pessoa cometeu um crime. Do ponto de vista legal, você está defendendo a prisão de um inocente. Eu não tenho como saber se realmente ele é inocente. Eu não conheço o cara. Também não conheço a Mariana. Mas eu também não tenho como saber que ele é culpado, porque não tem nenhuma prova disso além da palavra da Mariana, que já mentiu em outros momentos desse processo. Então eu sinto muito por ser a pessoa que vai esfregar essa verdade na sua cara, mas você não sabe se a Mariana é realmente uma vítima e se o cara é realmente culpado. Você não sabe. Você pode sentir isso, você pode achar isso, você pode até torcer por isso, mas você não sabe. E se você sabe, se você tem a prova definitiva de que o cara realmente é culpado, apresenta ela para a justiça, porque eles estão precisando dessa prova. Do contrário, as únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu naquele quarto são justamente os dois envolvidos no processo. E aqui vai mais uma liçãozinha. Lutar por justiça não é lutar pela prisão de quem você acha que é culpado ou de quem você sente que é culpado. É lutar pela prisão de quem você sabe que é culpado, ou então se manter neutro e aceitar a absolvição de alguém que não se tem certeza se cometeu ou não um crime. No momento que você está lutando para prender alguém que até então pode ser um inocente, você está lutando pela injustiça e não por justiça. Eu sei que é bem difícil lidar de forma tão fria com casos como esse, que são casos que mexem com o emocional das pessoas. Eu não posso julgar as pessoas por se envolverem emocionalmente, por serem tão passionais. As pessoas são passionais, é natural que sejam. Só que essa sua paixão na hora de se envolver com um caso que você não sabe realmente o que aconteceu
pode acabar gerando inúmeras injustiças. Enfim, já divaguei demais aqui, né? Vamos terminar de ler a análise do professor Alexandre. Acrescentaram ainda que não teria sido possível comprovar que Mariana não tinha capacidade para consentir com o ato sexual, levando em conta supostos exames toxicológicos que não teriam reconhecido nem álcool nem drogas no sangue de Mariana naquela noite, e na aparente sobriedade indicada pela suposta postura de Mariana ao sair do Café de La Musique e se deslocar até outro beach club em busca das amigas, por imagens supostamente captadas pelas câmeras de rua da Polícia Militar. Ele fala supostamente porque ele não tem como verificar se todas essas coisas que vazaram na internet são reais, estavam no processo, né? São as provas de fato, mas elas realmente são, até porque a maioria foi a própria Mariana que divulgou. E se ele tivesse tido acesso aos autos do processo, como ele disse que tentou encontrar, mas não conseguiu, ele também saberia de tudo isso. Mas na dúvida, ele precisa sempre utilizar essa palavra, né? Supostamente. Ou seja, defesa, acusação e juiz entenderam que houve relação sexual, mas sem dolo de estupro, relação sexual dissentida, e como não existe estupro culposo, foi o réu absolvido pela inexistência de fato criminoso. Então, para todo mundo que ficou gritando, não existe estupro culposo, né? Pois é, não existe, é por isso que o cara foi inocentado. Justamente porque você não pode estuprar alguém sem querer. Quanto às imagens vazadas da audiência, eu não poderia deixar de comentar que, ao meu ver, mostrar fotos sensuais da vítima durante a audiência em nada comprova anuência para com um ato sexual e ou libidinoso. Sou completamente contra a apresentação de qualquer argumento que não sirva para provar o que se busca. A mulher pode postar fotos completamente sensuais, enviar fotos completamente sensuais e isso em nada comprova anuência para com atos sexuais e ou libidinosos. Então vou aproveitar essa deixa para falar, né, sobre o papelão do advogado. Eu repudio completamente tudo que aquele cara fez. É óbvio que ele está totalmente errado. Foram argumentos completamente imbecis. Foi ridículo. De fato, ele só humilhou a Mariana, utilizou argumentos que não ajudavam em absolutamente nada no processo. E aquela não é uma postura aceitável para um advogado, seja de defesa, seja de acusação. Ele foi totalmente antiprofissional. E acho justo, acho válido que julguem o cara assim. E eu não vou me estender muito mais nas questões legais sobre isso, porque não tenho competência para tal. Não pesquisei o suficiente para ter uma opinião mais complexa, mas eu quero fazer coro a todo mundo que critica o papelão do cara. Foi ridículo. Foi completamente inaceitável, escroto, tudo isso que a galera tá falando para repreender a atitude do cara, eu concordo. Mas a gente também precisa levar em consideração que aquele vídeo foi, para variar, manipulado, editado, para induzir o público a interpretar o caso de uma forma. Ah, você tá dizendo então que o cara não fez tudo aquilo? Não tô dizendo isso. O cara fez aquilo e, enfim, não retira as palavras que eu disse antes, ele é um escroto. Porém, tem muita gente que tá usando aquele trecho pra falar, quais são as provas de que a Mariana tava mentindo ou de que o réu é inocente? Foto sensual dela? Não, é óbvio que não foi aquilo. Aquela foi a parte completamente tóxica, escrota, desnecessária e repreensível do advogado, né, do que ele apresentou, mas nem de longe foram as provas que inocentaram o réu, nem de longe. Então, uma coisa é você criticar a conduta do cara. Outra coisa é você sair por aí dizendo que aquilo era tudo que o cara fez no caso e que aquelas eram todas as provas e que se era só aquilo que existia, então é óbvio que a Mariana tá falando a verdade e o outro é culpado. E não só isso, uma pessoa com o mínimo de prudência se perguntaria por que o Intercept fez a matéria daquele jeito, pegando só a parte escrota da defesa do cara, sem mostrar um único argumento que foi utilizado contra a Mariana ou a favor do réu, distorcendo os motivos pelo qual o réu foi absolvido. Por que o Intercept decidiu tomar partido, tomar um lado? Por que, ao invés de fazer jornalismo e expor o caso, eles decidiram simplesmente fazer uma matéria mostrando só o lado da Mariana e pintando ela única e exclusivamente como vítima? Que ela pode ter sido sim. Na verdade, eu diria que ela foi uma vítima de muitas coisas nessa história. Claramente ela estava destruída na festa, pelos áudios a gente percebe. Claramente ela foi realmente humilhada naquela audiência, então ela foi vítima dessas coisas, mas e as partes que contradizem a história dela de ter sido a vítima de estupro? Não é importante que um veículo de informação, que um jornal exponha também essas partes? Ou será que eles ficaram com medo de que se eles mostrassem que o toxicológico deu negativo, o corpo de delito deu negativo, enfim, todas aquelas coisas que eu disse antes, se eles mostrassem isso pro público, algumas pessoas poderiam acabar vendo o caso de outra forma. E eles não podiam correr o risco de que outras pessoas tivessem uma opinião diferente daquelas que eles queriam passar para as pessoas. O Intercept não quer te informar, ele quer colocar uma ideia, uma opinião, um viés na tua cabeça. Ele não te oferece as informações para que você mesmo chegue a uma conclusão. Não, ele te oferece a conclusão e omite as informações. Isso não é nenhuma surpresa vindo do veículo de informação que censurou o seu cofundador, que acabou se demitindo por causa disso, né?
naquele caso do Glenn Greenwald, onde ele quis fazer uma matéria mais imparcial criticando o Joe Biden, e o Intercept foi lá e censurou ele. Mas, novamente, você não precisa acreditar na minha opinião de que foi tudo manipulado pelo Intercept. Vamos ver aqui essa matéria da Globo, G1. Caso Mariana Ferrer. Ministério Público de Santa Catarina diz que vídeo de audiência foi manipulado e pede que Justiça retire sigilo. Ministério Público diz que promotor de justiça interveio quando o advogado do réu teve atitudes desrespeitosas com a jovem. Tratamento recebido por Mariana durante o julgamento provocou indignação. E aí no meio da matéria a gente tem: nessa quarta, o Ministério Público afirmou que o promotor de justiça do caso interveio quando o advogado do réu teve atitudes desrespeitosas com a jovem. Além dessas manifestações, a íntegra do vídeo apresenta inúmeras outras interrupções promovidas pelo promotor de justiça, pelo defensor público que atuava como assistente de acusação e pelo juiz, presidente do ato, inclusive nos momentos que foram editados para propositalmente excluir as intervenções realizadas em favor de Mariana, diz nota divulgada pelo MPSC. O órgão disse ainda que repudia a atitude do advogado de defesa e destacou que a exploração de aspectos pessoais da vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para descredenciar a versão fornecida por ela e aos fatos. E aí, mais uma vez, eu pergunto por quê? Por que o Intercept fez isso? Por que o Intercept colocou só os trechos onde a Mariana era humilhada e tirou todos os momentos em que defendiam ela, todos os momentos em que o promotor, o juiz faziam intervenções? Por quê? Será que era justamente porque a intenção era fazer o público ficar com pena da Mariana, mexer com o emocional do espectador, fazer ele ver aquele cenário onde a Mariana estava cercada de homens, sendo humilhada e ninguém fazia nada para defender ela? Será que foi isso? Será que mais uma vez a gente tem uma prova que, olha, só sendo muito ingênuo para não perceber que o Intercept estava tentando manipular a audiência? Fala para mim que isso é jornalismo. Fala que isso não é militância. Se esse caso é tão óbvio, se ele é tão preto no branco, se tem tantas provas, se tem tantas informações, por que omitir tantas coisas? Por que distorcer? Por que manipular os fatos? Por que usar do apelo emocional para comover o público? Por quê? Será que é porque, na verdade, o caso não é exatamente isso que a mídia, no geral, passou para o espectador? E aí eu também quero saber quantas das milhares, centenas de milhares de pessoas que saíram por aí em manifestação "não existe estupro culposo" e "justiça por Mariana Ferrer", quantas dessas pessoas vão ter acesso a todas essas informações aqui desse vídeo e vão se retratar por ter comprado uma fake news, uma narrativa tendenciosa, manipulada, distorcida, por defender veementemente a prisão de um cara sem que tenha realmente provas para isso? Cara, você não vai ver isso porque é como se fossem torcidas de futebol. Elas não estão realmente interessadas em justiça, na verdade, nos fatos. Elas estão simplesmente torcendo pela Mariana porque elas acreditam na história, elas se comoveram com a história, porque tem uma agenda que elas precisam seguir, e é isso. Eu conversei com muitas pessoas sobre isso nos últimos dias, e eu cansei de ver pessoas que, quando se deparavam com todos os fatos, se perguntavam: mas por que a Mariana faria uma coisa dessas? Que absurdo! Qual a razão de inventar um negócio desses? Por que ela estaria mentindo? Eu não tô dizendo que a Mariana tá mentindo, que ela inventou tudo isso, mas, por favor, né? É claro que a gente pode dizer que ela tinha, sim, alguns motivos para isso. Alguns desses motivos, inclusive, foram apresentados naquele trecho daquele vídeo horrível do advogado, mas onde ele fala que ela estava com 7 meses de aluguel atrasado, que ela estava para ser demitida do emprego dela. Eu sei que já há um bom tempo as pessoas vêm trabalhando para acabar com esse estereótipo da fêmea fatal, daquela mulher que usa da sedução para dar um golpe no cara, né, para, enfim, alcançar algum objetivo financeiro ou social. Mas não é porque o estereótipo está sendo desconstruído que isso não existe mais. E nem de longe deveria ser um absurdo considerar que esse tipo de coisa ainda acontece e que essa pode ser, sim, uma motivação. Inclusive, a gente teve recentemente casos bem emblemáticos, como o da Nájila, que tentou acusar o Neymar de estupro, mas, por sorte, ele tinha boas provas de que não era nada disso. E, obviamente, a gente sabe por que ela estava fazendo isso com o Neymar. Teve também esse caso absurdo da mulher que finge estupro para bombar na internet. Então, essas coisas estão acontecendo, infelizmente, com uma frequência cada vez maior, justamente porque tem pouca consequência para a pessoa que faz isso. E, infelizmente, muitas pessoas estão ficando famosas porque estão divulgando casos de estupro. Tô dizendo que é o caso da Mariana? Não.
Mas negar que isso pode ser uma motivação, poxa, não tem como dizer a ela por que ela faria isso, ela não tinha motivo nenhum. Até porque não são casos isolados. Tem várias pesquisas que mostram que o número de falsas acusações de estupro é bem alto. Algumas apontam que 60% das acusações são falsas, algumas apontam que 80%. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, mas os casos de falsas denúncias vêm crescendo. Então esse é só mais um motivo pra gente não sair por aí tomando como verdade a palavra da suposta vítima, sem conferir os fatos, sem conferir se realmente existem provas para aquilo que está sendo dito. E o caso da Mariana tem ainda mais uma peculiaridade, porque algumas testemunhas confirmaram que ela sabia que um dos herdeiros da família Marinho, ou seja, um dos herdeiros da Rede Globo, estaria presente naquela festa, seria o Roberto Marinho Neto. E curiosamente, num primeiro momento, a Mariana não apontou suspeito nenhum, mas pouco tempo depois que o caso começou a rolar, a mãe da Mariana várias vezes insinuou ou até mesmo acusou o tal do Roberto Marinho Neto de ser o responsável. E mais do que isso, ela chegou ao ponto de dizer que o Aranha, o réu de fato que apareceu na gravação, era um laranja do caso, que ele estava sendo colocado ali para livrar o cara que era o herdeiro da Rede Globo. Em outros momentos a senhora chega e acusa uma pessoa chamada Roberto Marinho, que o país inteiro sabe quem é. Por trás disso, muitos podem Eu não sabia quem era Roberto Marinho, nunca tinha visto ele na minha vida, não sabia quem era. Eu não vou negar que eu acho isso bastante suspeito, você acusar um herdeiro da Rede Globo de ter estuprado a sua filha, mesmo quando imagens de câmeras e tudo mais mostravam que ele não teve relação nenhuma com o episódio. Eu acho que uma pessoa que quer justiça vai tentar de todas as formas colocar atrás das grades o culpado real do caso e não tentar empurrar a culpa para quem tem mais dinheiro. Então, existiam motivações por parte da Mariana, isso a gente não pode negar. O que não significa que de fato tenha sido uma falsa acusação tramada, montada, organizada para dar um golpe em alguém. Até porque não teve uma investigação nesse curso, a gente não tem provas reais, isso são só especulações, mas para você que quer usar o argumento de por que ela inventaria uma coisa desse tamanho, tirando o fato de que hoje ela é uma das pessoas mais famosas do país, por algo bem desagradável, é claro, mas não seria a primeira a tentar ficar famosa assim, ainda tem essas outras questões financeiras aí. Enfim, essa é a atualização do caso Mariana Ferrer. Por algum motivo, a jornalista do ND+, decidiu requentar o caso no Intercept, utilizando um veículo com um alcance ainda maior, para gerar toda essa polêmica, para desinformar as pessoas, para manipular as pessoas e principalmente para militar, porque agora vem o grande momento explosão de cabeça. Esse caso tomou essas proporções absurdas e aí os militantes começaram a falar: inventaram um estupro culposo para liberar um estuprador, para liberar um culpado, sendo que na verdade foi exatamente o oposto. Uma militante lacradora inventou o estupro culposo para culpar um inocente, para condenar um cara que foi absolvido. Então, ao contrário do que está sendo dito aí, essa expressão não é um perigo porque agora os estupradores vão ficar impunes. É um perigo porque agora até os caras que forem falsamente acusados e que se safarem da acusação ainda vão ser estupradores, não é? Porque não importa mais se teve ou não dolo, o cara é estuprador e ponto. Se a mulher falou, ele é estuprador. Não importa se teve intenção, se o cara não tinha como saber, não importa. Se a mulher não quis em algum momento de alguma forma e ela disse isso, o cara é um estuprador culposo. E pra quem insistir em falar: Wagner, você tá passando pano pra estuprador, por que você tá defendendo o estuprador? Não, eu não tô passando pano pra estuprador, eu jamais faria isso. Ninguém em sã consciência passaria pano pra um estuprador. É um crime terrível que todo mundo, até os piores criminosos, detestam. Eu quero que o estuprador apodreça na cadeia, que ele coma mesmo o pão que o diabo amassou lá dentro. Se tiver pena de morte, que ele pegue essa pena também, que seja castrado. Eu sou a favor de tudo isso, mas a gente precisa de provas para poder sentenciar alguém por algo tão pesado. Se alguma informação nova aparecer que confirme que realmente esse tal de Aranha é um estuprador, eu quero que o cara se ferre bonito. Eu vou querer mais ainda, justamente por eu ter defendido ele em muitas aspas. Porque isso aqui que eu tô falando não é uma defesa, eu estou simplesmente expondo os fatos que muitos de vocês desconhecem. É só isso, não tô defendendo o cara. A justiça decidiu que ele é inocente com base em provas. Eu olhei aquelas provas e pensei: bom, me parece realmente que se ele não é inocente, eu não tenho como afirmar que ele é culpado, só isso. Mas, se ele for comprovadamente culpado, que ele pague por tudo. Até lá, a presunção de inocência precisa valer pra todo mundo, porque sem ela a gente tem uma insegurança jurídica absurda. Qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento por qualquer coisa, porque tanto faz. É ela que tem que provar que não é culpada. Onde é que
que já se viu isso? Enfim, espero que eu tenha conseguido esclarecer muitas coisas. É um assunto denso, complicado e que infelizmente foi amplamente divulgado pelo país inteiro pela metade, e eu tô aqui nadando contra a maré para tentar oferecer um pouco mais de informação para as pessoas. Dá para contar nos dedos quantas pessoas, no caso da Mariana, realmente foram atrás de tentar entender o que estava acontecendo, atrás de todos os fatos, e mais ainda quantas tiveram coragem para mostrar isso e para dar essa opinião contra a maré totalmente. Mano, tanto que eu fui criticado, cancelado, rechaçado, pessoas, grandes nomes aí pararam de me seguir porque eu comentei sobre esse caso, mostrando as provas de todos os lados e defendendo a presunção de inocência. Vocês não têm ideia, velho. E certamente eu não vou receber um pedido de desculpas, mesmo daqueles que perceberem que no fim eles divulgaram fake news e que eles simplesmente estavam totalmente desinformados e foram manipulados do começo ao fim. Vocês não têm ideia de como é difícil buscar falar a verdade pra tantas pessoas aqui no Brasil. E não é a primeira vez que eu me encontro nessa situação, velho. Várias vezes eu sinto que eu tô remando contra a maré, porque é muito mais fácil, né? Só se juntar naquela bolha, se juntar no grupinho que tá atacando o outro e, mano, tanto faz se é verdade ou não. Eu nem conheço o cara, vamos lá, massacrar ele, vamos juntar todo mundo, ganhar um monte de like, seguidor, popularidade por causa disso. Por que eu vou ser idiota de tentar mostrar o caso como ele realmente é e passar a informação completa pras pessoas? Pra ser odiado, cancelado? Pra um monte de gente aí parar de me seguir, começar a achar que eu sou um defensor de estuprador? Sei lá porque eu faço isso. Às vezes parece que ter caráter não compensa. Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo imenso até o final. Eu vou indo. Valeu.